Olá, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso canal, que a paz de Deus esteja presente na sua vida, sua família, em toda a sua caminhada. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre algo que está trazendo assim bastante incômodo para muita gente, sobre as manifestações anti-Deus, anti-Cristo, anti-igreja, anti-Bíblia, que ocorreu na abertura das Olimpíadas de Paris, na França. E, como já disse, isso está trazendo alguns incômodos, e eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Deus, ele é de fato um incômodo. Veja bem o sentido dessa expressão aqui, nessa reflexão. Ele é um incômodo. Quando a gente estuda teologia, quando você se debruça em cima dos temas teológicos, você vai estudar sobre Deus, a teologia te fala muitas coisas sobre Deus. Os seminários, eles te colocam várias temáticas, né? Os nomes de Deus, os atributos de Deus, tudo que se refere a Deus. Mas parece que os institutos bíblicos, os centros acadêmicos, eles praticam quase assim que uma omissão, no sentido de não frisar sobre este aspecto aqui, que eu considero de alta relevância. Deus, ele é um incômodo. Por quê? Você pode analisar, né, ali na abertura das Olimpíadas, vários atos praticados ali que vêm nessa direção de crítica, de blasfêmia, de sacrilégio e qualquer outra expressão desse mundo aí, desse entendimento, né? Mas Deus, ele é um incômodo. Em que sentido? Deus é um incômodo e sempre será para todos aqueles que o rejeitam, que se opõem a ele, ou que não acreditam na sua existência. Isso é uma coisa curiosa, sabe por quê? Porque veja bem, se algo não existe, se eu tenho a plena convicção que algo não existe, que algo não tem sentido, que algo não faz parte, para que eu vou estar gastando o meu tempo, perdendo, usando o tempo que eu poderia estar aproveitando para outras coisas, para me preocupar com aquilo que não faz sentido, com aquilo que não existe? Você está entendendo a contradição? Se não existe, para que se incomodar tanto com aquilo que não existe, com aquilo que não faz sentido? E nós temos um exemplo na história da filosofia, por exemplo. Nós tivemos aí um filósofo muito conhecido, que influenciou toda a filosofia ocidental. Estou falando de Friedrich Nietzsche. Esse cidadão, ele foi uma pessoa que se debruçou bastante sobre essa questão de Deus e das coisas relacionadas a ele. E Nietzsche é um ateu, alguém que rejeitava Deus e que não acreditava em Deus, que usou todos os dias da sua vida, praticamente, para dizer alguma coisa contra esse Deus, essa crença, o que é uma prova que
isso lhe incomodava bastante. Existem algumas frases, por exemplo, de Friedrich Nietzsche. Ele diz assim, olha, tipo assim, eu coloquei aqui, olha, a vida acaba onde o reino de Deus começa. Perceba bem, a vida acaba onde o reino de Deus começa. Ele também disse outra frase, né? Se o homem é um erro de Deus, ou se Deus é um erro... Será se o homem é um erro de Deus, ou Deus é um erro do homem? Observe o tom azedo, né, da crítica desse cidadão a algo que muito lhe incomodava. E uma frase muito famosa atribuída a ele, Deus está morto. É claro que essa expressão Deus está morto pode ser vista a partir de diversas janelas. Mas nós não podemos anular o fato de que, ao dizer que Deus estava morto, essa manifestação do filósofo também tem uma ligação com o sentimento que ele tinha em relação à divindade, ao Deus Criador. Então, eu estou citando aqui Friedrich Nietzsche apenas como um exemplo, mas como ele, e antes dele, durante a sua trajetória e após ele, outras milhares de vozes, no mesmo sentido, já se manifestaram e continuam se manifestando, fazendo declarações, fazendo encenações, praticando atos que apontam nessa direção, que denunciam esse profundo incômodo que essas pessoas têm com a presença de um Deus no qual eles dizem não acreditar. Você está entendendo? É nesse sentido. É interessante que dizem alguns historiadores, estudiosos, que no final da sua vida, Friedrich Nietzsche teria dito, mãe, eu sou um idiota. A gente que acha que isso não saiu da boca dele, mas saindo ou não, fica aqui essa reflexão. Isso não retira aí a verdade de que foi um homem inteligente, uma pessoa que trouxe muitas contribuições para o conhecimento, sem sombra de dúvidas, mas que na sua condição de homem mortal, falível, pecador, e que se distanciou de Deus, porque é uma coisa interessante, ou tentou se distanciar, porque Nietzsche, ele era oriundo de uma família luterana, portanto uma família religiosa. Ele deve ter ouvido muito na sua infância, muitas coisas sobre Deus, como Martinho Lutero também ouviu. Você está entendendo? E no decorrer da sua vida, o Friedrich Nietzsche tentou fugir de Deus, como Jonas, tentou se distanciar e tornou-se uma voz a propagar uma doutrina anti-Deus, anti-criação, anti-tudo. Ele não se dava bem com a mãe, uma série de problemáticas. Mas a sua última frase, eu sou um idiota, dita ou não, ela tem sentido. Porque a própria Bíblia diz que o nécio, ou seja, o louco, o que sofre problemas, né? Nesse sentido, ele diz no seu coração, todos os dias, não há Deus. Ele diz, ele prega, ele escreve, ele pratica atos diversos para apontar essa verdade, na qual ele diz acreditar, no sentido de negar um Deus no qual ele diz não acreditar, mas que contraditoriamente, de forma contraditória, o incomoda de alguma forma.
Então Deus realmente é esse incômodo. Deus é um incômodo e sempre será um incômodo. Nós não podemos evitar isso e não vamos nos livrar disso, nunca. Quer nós acreditemos ou não nele, quer nós o aceitemos ou não. O salmista, no Salmo 139, versículo 7, ele diz assim, olha, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Lá estás também. Dizem que Friedrich Nietzsche, ele um tempo se ausentou, um determinado silêncio nas montanhas, não é? E lá ele continuou dizendo coisas para tentar negar, para tentar anular algo que lhe incomodava profundamente. As manifestações de Paris, nessa Olimpíada aí, é uma declaração pública, é a exteriorização de algo que não é peculiar da França, do povo francês, e nem apenas dos povos ali representados, não. É do mundo inteiro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que você vai esperar sobre Deus de um mundo que jaz no maligno? As piores coisas. E a gente observa que muitos cristãos estão aí incomodados, estão aí, digamos assim, assustados, revoltados, escandalizados. Isso é natural. Não se intimide, não se preocupe com isso, porque isso é o cumprimento da realidade exposta na palavra de Deus. É daí para pior. E esse mundo que jaz no maligno, que virou as costas para Deus, continuará usando de todos os expedientes para tentar demonstrar que não acredita em algo que incomoda bastante. Foi na Olimpíada, foi no Carnaval do Rio de Janeiro, e em outros momentos isso vai voltar a acontecer sempre. Vai voltar a acontecer sempre. Paris e o mundo de hoje está pior do que Babilônia. Por que pior? Porque em Babilônia tinham muitos deuses, muita imoralidade, muita idolatria, no mesmo sentido que existe hoje no mundo e na França, não é? A França, a Revolução Francesa chamou, não é, pela liberdade, pela fraternidade, pela igualdade, e isso ocorreu porque a França, na época da Revolução, vivia uma crise econômica, uma crise política, social. E hoje a França não mudou nada, continua com as mesmas crises e se acrescenta uma crise moral que a França vive e o mundo vive também, de maneira igual, inclusive aqui no Brasil. E isso tudo é pior do que Babilônia, porque Babilônia tinha tudo isso que eu acabei de me referir, mas lá um dia Nabucodonosor, depois do episódio da fornalha de fogo ardente, quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidênego daquela catástrofe, daquele crime, morte, vamos dizer assim, depois daquilo tudo, Nabucodonosor, um rei pagão, um soberano tirano, alguém que não servia o Deus de Israel, ele, numa prova de temor e respeito, ele baixa um decreto dizendo: a partir de hoje está proibido em todo o reino de Babilônia se dizer qualquer palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego. Hoje, contra o Deus dos cristãos. Então o mundo hoje está pior do que Babilônia. Parabéns a Nabucodonosor. Parabéns
a Babilônia. E França e o mundo de hoje sirvam de exemplo para nós, para refletirmos. E você e eu, que somos cristãos, não nos incomodemos tanto com isso. Sigamos, porque o Deus que nós servimos e do qual nós acreditamos continuará sendo negado, vituperado, escarnecido, zombado de toda forma, pelo simples fato de que o homem pecador, que está distante dos valores espirituais, não consegue se livrar da presença desse Deus, porque ele é um incômodo. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, aonde você estiver. Se você gostou desta reflexão, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário e de maneira respeitosa, nós estamos aí prontos para interagir. Deus te ama e ama a todos, mesmo aqueles que o rejeitam. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.